nesta terça, a Frente Parlamentar da Agropecuária retomou os almoços semanais e deu as boas-vindas aos novos parlamentares da bancada. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, participou. A bancada discutiu assuntos que considera prioritários: composição das comissões permanentes e mistas do Congresso Nacional, tabelamento do frete mínimo, Código Florestal e política regional do Nordeste. E vencem hoje as tarifas antidumping contra a importação de lácteos da Nova Zelândia e da União Europeia. O setor está preocupado e aguarda uma definição do governo sobre a manutenção ou não das tarifas. A decisão deve ser tomada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Agora, notícia para os pecuaristas: a redução da dose da vacina contra a febre aftosa já vai valer a partir de maio. É a primeira fase da vacinação. A expectativa é que a mudança de 5 ml para 2 ml diminua a ocorrência de reação em bovinos e bubalinos. Apenas no Acre, Espírito Santo e Paraná é que a dose será aplicada só em animais jovens, de até 24 meses de idade. E no Amapá, a vacinação será somente no segundo semestre. A ideia é que a vacinação seja retirada totalmente até 2021. Um levantamento da CNA mostra que a receita do setor agropecuário cresceu 3,1% no ano passado. O valor bruto da produção, que mede o faturamento dentro da porteira, superou 600 bilhões de reais, impulsionado pelo setor agrícola. Para este ano, a CNA acredita numa alta de 5,6% no valor bruto da produção. São essas as informações desta quarta, direto daqui de Brasília. Catarina Martorelli para o SBA. E nesse período de muita chuva, em Mato Grosso, fica proibido o manejo e exploração florestal. O Valdir Pacheco tem mais informações. Começou a partir do dia 1º de fevereiro o período proibitivo da madeira, também chamado de Piracema da Madeira. Trata-se de uma pausa obrigatória nas atividades de exploração nos planos de manejo florestal. Com isso, ficam proibidos o corte e o arraste de toras nestas áreas, sendo permitido pelos órgãos ambientais apenas o transporte e a comercialização da madeira em estoque na esplanada principal. A medida foi instituída pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente através da Resolução 406 de 2009. E determina ainda como prazo de término da proibição o dia 31 de março. O objetivo é proteger o solo no período mais chuvoso, por isso se repete anualmente. A Piracema da Madeira foi definida após pesquisas feitas pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, sobre o período e o volume de chuvas dos principais estados produtores de madeira nativa. Com isso, constatou-se que há acúmulo de água nas áreas florestais. E com isso, aumenta o risco de haver degradação do solo pelo uso contínuo da máquina e caminhões utilizados na derrubada e arrastes de madeira. Segundo o Centro das Indústrias Produtoras e Exportadoras de Madeira de Mato Grosso, CIPEM, apesar de ter um período de proibição instituído, o engenheiro florestal atuante na área poderá fazer o pedido de prazo extra, de acordo com as necessidades de cada plano de manejo. Caso verifique, por exemplo, que ainda há encharcamento no solo. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. E a ferrugem asiática é considerada a principal doença do cultivo da soja. O fungo se propaga facilmente pelo vento, vem sendo fortemente relatado no sul do Brasil. Annelise Nicolodi tem informações sobre este assunto. De acordo com dados divulgados pelo consórcio anti-ferrugem, foram registrados até agora 239 casos de ferrugem em lavouras comerciais de soja em 11 estados brasileiros. Destaque para o Rio Grande do Sul, que lidera o ranking com 71 casos, seguido do Paraná, que tem 57 casos registrados até agora com ferrugem asiática. Segundo os pesquisadores, o aumento de casos está relacionado com o clima. As chuvas ocorridas recentemente e as temperaturas elevadas favorecem a proliferação do fungo. Por isso é importante o monitoramento das áreas. A partir do momento que a gente começa a ver que a superfície foliar tem lesões e a parte inferior da folha é mais característico para a gente ver isso, o que acontece? A partir do momento que a gente vê essas lesões, é que, essa ferrugem ela já completou seu ciclo e ela já está liberando esporos para outras plantas, para outras regiões.
E aí aqui a gente está na região de Cruz Alta, que é uma região bem característica de ventos predominantes. E aí esse vento que está incidindo agora na área experimental, se ele vem de uma região de qualquer, e aí a gente fala não só de Cruz Alta, mas de outras regiões onde que tem esporos da ferrugem sendo liberados, há uma probabilidade muito grande que esses esporos cheguem até a nossa área experimental aqui. Então é muito da dispersão, então por isso que se fala muito. A ferrugem é o quê? A ferrugem é ciclo, saber o ciclo dela, é uma condição de ambiente, saber se o ambiente está favorável, é uma condição de saber em quais regiões que ela está ocorrendo, porque algumas regiões são pressuposto para nós, e também é uma questão de cultivar, porque algumas variedades que a gente tem, elas são mais suscetíveis, outras são menos suscetíveis. E entra o processo final, que é produto. Saber tomar a decisão de qual que é o produto melhor para determinada situação. Em algumas situações, uns são melhores, apresentam maior eficiência, em outras situações, outros apresentam maior eficiência. A ferrugem é uma das doenças mais severas, podendo comprometer de 10% até 100% da planta e ocorre em qualquer estágio da cultura. Existem áreas que a gente deixa, que a gente busca colocar a variedade que a gente tem e naquele local a gente não executa nenhum manejo fitossanitário. Enfim, que a gente quer saber o que está acontecendo e como está ocorrendo a situação de doenças, de insetos, de plantas daninhas, como está a capacidade competitiva daquela cultivar frente a uma situação regional. E a gente tem várias situações já que muitos cultivares a gente teve zero de produtividade. Produziu alguma coisa de matéria seca, para dizer que não produziu nada, mas ela tem um potencial destrutivo muito grande. E por ter um ciclo reduzido, a incidência dela, embora muitas vezes possa parecer pouco, de uma semana para outra isso já pode mudar totalmente o feedback que tu tem da tua área. Então, tem que ficar atento. Araçatuba, no interior de São Paulo, será sede dos próximos eventos oficiais da Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha, a ABQM. A parceria prevê a construção de 3 pistas no recinto que vai abrigar os eventos. Na segunda, aconteceu a cerimônia do lançamento da parceria e o repórter, claro, Gustavo D'Angelo, acompanhou tudo de perto e conta pra gente agora na reportagem. A cerimônia de assinatura e entrega do contrato aconteceu no recinto de exposições Clibas de Almeida Prado e reuniu autoridades locais, representantes do agronegócio, criadores e membros da ABQM. O ato oficializou a parceria entre a entidade, o Sindicato Rural da Alta Noroeste, o CIRAM, e a Prefeitura de Araçatuba para a realização de eventos oficiais da associação aqui na cidade. Vem aumentando muito os nossos eventos, a quantidade, a demanda por vir nesses eventos, porque são eventos muito bem organizados, muito bem estruturados, e aí nós começamos já a ficar meio, não é qualquer parque que cabe. Então nós foi a opção por Araçatuba, já havia um namoro de alguns anos já, e aí o CIRAM, queria parabenizar o Fábio, o empenho deles, do CIRAM, nós fomos conversando tudo e chegando num denominador e fizemos uma parceria que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Com a assinatura e entrega do contrato, foi dada a largada para a construção das 3 pistas, onde serão realizados os eventos da ABQM. E a previsão é que o campeonato nacional, que acontece no mês de julho, já seja realizado aqui no recinto de Araçatuba. Vão ser construídas essas 3 pistas, já geograficamente já estão bem localizadas, já foram aprovadas, ou seja, essa construção das 3 pistas é o pontapé inicial. E depois nós vamos reestruturar o recinto de exposição como um todo. Toda a parte de hidráulica, elétrica, tudo que for necessário, pavimentação, tudo que for necessário, nós vamos revitalizar o recinto de exposição. São 6.000 metros cada pista. Então é muito grande, tanto de cobertura, quanto da parte interna, quanto da parte periférica, a parte de arborização que a gente priorizou bastante, inclusive a gente colocou no meio do bosque justamente para isso, do bem-estar animal, que foi algo muito citado aqui na reunião, e bem-estar das pessoas que vão instalar. Nosso primeiro evento vai ser no Campeonato Nacional, nós devemos o Congresso fazer em Avaré, e no Campeonato Nacional a gente já faz o primeiro evento aqui em Araçatuba. O investimento total para a construção das pistas e adequação do recinto deve ser de R$10,5 milhões.
A ABQM será responsável pela construção de 2 pistas. O CIRAM e a Prefeitura ficarão encarregados de construir uma 3ª pista. Contrato de 10 anos, são 3 eventos por ano durante esses 10 anos. E, de contrapartida, eles vão fazer um investimento no valor de 2 pistas e nós no valor de uma pista inteira, que serão pagas através de 20 eventos durante esse período dos 10 anos. Em se tratando de movimentação financeira, a efetivação da parceria se torna ainda mais interessante, já que cada evento da ABQM movimenta uma média de 12 milhões de reais, considerando setores ligados direto ou indiretamente ao evento. São 7 mil inscrições por evento, em torno aí de cavalos, em torno de 2.500 cavalos, entre cavalos de prova e cavalos de leilão. Cada evento desse, numa média de 7 leilões por evento. Tá? Nós temos aí distribuição de prêmios em R$1 milhão, normalmente a gente dá, fora troféu, fora fivela. Movimenta tudo, desde a parte hoteleira, a parte de restaurantes, a parte de postos de combustíveis, a gente brinca, até mesmo a parte de um simples prestador de serviço, porque a região toda vai precisar, porque os eventos são muito grandiosos. O prefeito da cidade diz que é grande a expectativa em receber o 4 de milha na capital do boi gordo. Onde tem boi tem cavalo, e aonde tem cavalo tem boi. Então eu acho que é um casamento perfeito e que vai trazer resultado. Gustavo D'Angelo para o SBA. E a Frente Parlamentar da Agropecuária deu as boas-vindas aos novos parlamentares da bancada durante uma reunião em Brasília ontem. Assuntos prioritários do agro foram discutidos. Veja na reportagem de Catarina Martorelli. O tradicional almoço da FPA foi retomado. Além dos parlamentares que formam a bancada, a reunião contou ainda com a presença do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que se tornou membro da frente nesta terça e firmou 2 compromissos com a FPA. O primeiro deles é este, de que nós discutamos os temas e faça com ele o convencimento. Não importa se o tema é simpático ou não, ele põe em votação desde que esteja convencido de que esse tema é importante ser votado. Isso foi. E a segunda questão, que foi uma solicitação nossa, não permitir que durante o período que as comissões de médios se reúnem ou que tem ordem do dia, continue as audiências com os ministros. Não é raro nós termos audiências, não ter quórum na hora do dia e ficar esperando 4, 5, 6 horas, porque o cidadão tem o ministro marcou para ele naquele horário, o que ele vai fazer? O tabelamento do frete também não ficou de fora das discussões. O governo federal fechou uma parceria com a USP, a Universidade de São Paulo, que vai fazer um estudo para elaborar uma nova tabela que possa agradar a todos. E nós temos que achar um ponto comum para que realmente a gente tenha resultados, repito, valorizando aqueles caminhoneiros que precisam ser valorizados, mas tornando viável e factível o setor, não só o setor do agronegócio, como o Brasil como um todo, porque naquela paralisação o prejuízo, como disse, quase que incalculável, não só do nosso setor, que foi bastante afetado, mas de toda a sociedade brasileira. Catarina Martorelli para o SBA. E o assunto agora é o sumário de touros Nelore da Embrapa Gado de Corte. A ferramenta é consultada por vários produtores de genética e proporciona a escolha de touros superiores, pais da próxima geração. Veja as informações no quadro Tecnologia e Produção. O sumário possibilita avaliações conjuntas interligadas com Embrapa GenePlus e a BCZ-PMGZ, o que proporciona consistência nas informações. As duas bases têm um incremento grande na acurácia e precisão dos indivíduos, como, por exemplo, a técnica chamada de single step. Essa avaliação do single step, ela faz a avaliação genômica dos animais em passo único. Ela usa todas as informações dos fenótipos que a gente vem coletando ao longo dos anos. Ela faz uma calibração automática das informações dos genótipos que a gente genotipa. Nessa edição, são quase 30 mil animais genotipados já para fazer essa calibração. E ela propaga toda essa informação dessas genotipagens que, vamos dizer, redefine o parentesco entre os indivíduos
para o restante da população. As informações genômicas estão no material. Qualquer produtor de genética pode consultar as informações gratuitamente pelo site do PMGZ e do GenePlus. A gente tem um núcleo, que são aqueles criadores que estão desenvolvendo a genética top da raça. Você tem um multiplicador que usa a genética desse núcleo para produzir touros comerciais e você tem um extrato comercial que usa esses touros comerciais normalmente. Você tem um fluxo de fêmeas muito pequeno, mas normalmente o fluxo maior é a genética de touros via sêmen ou via reprodutores. Esses criadores que utilizam inseminação nos seus rebanhos e utilizam, vamos dizer, touros de alta avaliação, eles estão dando um salto, eles estão buscando a genética lá no núcleo para utilizar nos seus rebanhos. Só na raça Nelore são mais de 12 milhões de animais avaliados, com um rol de características que vão desde informações ligadas à precocidade sexual, fertilidade, conformação de carcaça, acabamento, musculosidade do bovino, marmoreio, entre outras. No iniciozinho de fevereiro deve estar no site das duas entidades essa avaliação atualizada e a gente vem trabalhando muito firme para a próxima edição. Nós estamos com uma atividade programada agora nos meses de fevereiro, março e abril de pesquisa e de estudo de possíveis mudanças para melhorar a qualidade do sumário. Essas mudanças devem ser apresentadas em alguma reunião técnica durante a Exposebu e aquelas coisas que tiverem uma aceitação e um reconhecimento técnico por parte dos usuários, elas já devem estar implementadas para a próxima avaliação que deve ser liberada na Expogenética. O pesquisador salienta que um volume grande de genotipagem dos animais já foram coletadas. A expectativa é pular de 30 mil animais para um volume de 100 mil na edição do próximo sumário. Ele ainda frisa que todas as informações de nada adianta sem a consulta dos criadores, técnicos e selecionadores de genética. Kylie Rodrigues para o SBA. E no Mato Grosso, a semeadura do milho já atingiu quase 15%. O Valdir Pacheco tem os detalhes. A semeadura do milho para a safra 2018-19 Mato Grosso teve um avanço de 14,48 pontos percentuais na última semana, o que representa 29,81% da área estimada. O balanço foi divulgado nesta segunda-feira pelo IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Embora tenha sido registrado um bom volume de chuvas em grande parte das regiões, os trabalhos de campo obtiveram um bom desempenho, exceto na região oeste, que teve o menor avanço semanal dentre as demais regiões, com 7,76 pontos percentuais. Paralelamente a isso, as regiões apontadas com maior percentual semeado são a Médio Norte, Noroeste e Norte, respectivamente. Para a média do estado, a semeadura já apresenta um adiantamento de 13,48 pontos percentuais em relação ao mesmo período da safra passada e é considerada como a maior registrada da série histórica dos últimos 5 anos. Nos próximos 7 dias, previsões de chuvas apontam uma redução no volume acumulado em relação ao que foi visto na semana passada. Se assim acontecer, será um fator favorável para a semeadura que ganha ritmo nesse momento, concluiu o relatório do IMEA.